Você já se sentiu sozinho, mesmo estando cercado de gente? Ou já teve uma grande vitória na sua vida, uma promoção, uma conquista, um momento espiritual incrível, e, logo no dia seguinte, sentiu uma tristeza profunda, uma vontade de sumir, como se a bateria da sua alma tivesse esgotado completamente? Se você disse sim, você não é estranho. Você é apenas humano. E a Bíblia tem uma história brutalmente honesta sobre isso, protagonizada por um dos maiores heróis da fé, o profeta Elias. A nossa história começa em um dos momentos mais sombrios da nação de Israel. O rei era Acabe, um homem fraco, dominado por sua esposa, a rainha Jezabel. Jezabel não era apenas uma rainha estrangeira, ela era uma força da natureza maligna que decidiu exterminar a adoração a Deus e instituir o culto a Baal. Israel estava de joelhos, não em oração, mas em submissão à idolatria. O céu estava fechado. Havia 3 anos e meio que não chovia. A terra estava seca, o gado morria, e a esperança tinha evaporado junto com a água. Nesse cenário de desespero, surge Elias. Um homem rústico, que vestia roupas de pelos, vindo de Gileade. Elias convoca o rei e todo o povo para um desafio final no Monte Carmelo. Imaginem a cena: de um lado, 450 profetas de Baal, financiados pelo Estado, barulhentos, confiantes. Do outro lado, Elias. Sozinho. A proposta era simples e aterrorizante: vamos ver quem é Deus de verdade. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus. O dia passa. Os profetas de Baal gritam, dançam, se cortam, imploram. E a resposta é um silêncio constrangedor. Nada acontece. O céu continua azul e mudo. Então, chega a vez de Elias. E eu amo a calma desse momento. Ele não começa gritando. Ele começa reparando o altar do Senhor que estava quebrado. Ele pede água, o recurso mais precioso naquela seca, e encharca o sacrifício. 1, 2, 3 vezes. Tudo está alagado. Ele quer provar que não há truque. Elias faz uma oração simples, de menos de 1 minuto. E, de repente, o fogo cai. Não é uma faísca, é um estrondo que consome a carne, a madeira, as pedras e até a água em volta. O povo se joga no chão gritando: o Senhor é Deus. Logo em seguida, Elias sobe o monte, ora, e a chuva cai torrencialmente sobre a terra seca. Parece o final perfeito de um filme, não é? O herói vence, o inimigo perde, a chuva volta. Elias corre à frente da carruagem do rei, cheio da adrenalina do espírito. Ele é o homem mais poderoso de Israel naquele momento. Mas é exatamente aqui que a Bíblia nos surpreende com sua realidade crua. O capítulo 18 de Reis termina com essa vitória épica, mas o capítulo 19 começa com um bilhete de morte. Jezabel, ao saber do que aconteceu, não se converte. Ela se enfurece. Ela manda um recado para Elias dizendo: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com os profetas de Baal. Basicamente, você tem 24 horas de vida. O que esperaríamos de Elias? Que ele mandasse cair fogo na rainha? Que ele risse na cara do perigo? Afinal, ele acabou de ver Deus fazer o impossível. Mas não. A Bíblia diz que Elias teve medo, levantou-se e fugiu para salvar a vida. Ele corre muito. Ele vai para o deserto, para longe de tudo e de todos. Ele deixa seu servo para trás, porque a dor dele era tão grande que ele não queria companhia. Ele se senta debaixo de uma árvore, um zimbro, e faz a oração mais chocante que um profeta poderia fazer: basta, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Entenda o peso disso. O homem que enfrentou 450 inimigos armados agora está sendo derrotado por uma única ameaça e, principalmente, pelo seu próprio cansaço. Elias estava com o que hoje chamamos de esgotamento emocional e físico. Ele não queria morrer de verdade. Se quisesse, teria ficado para Jezabel matá-lo. Ele queria que a dor parasse. Ele queria que a pressão acabasse. Ele olhou para dentro e viu que, apesar do fogo e da chuva, ele ainda era apenas um homem, vulnerável e limitado. Ele se sentiu um fracasso, sozinho na defesa da fé. E é aqui que vemos quem Deus realmente é. Deus não aparece para dar uma bronca em Elias. Deus não diz: levanta daí, seu covarde. Eu te dei fogo do céu e você está com medinho. Não. A resposta de Deus para o profeta deprimido e cansado é de uma ternura impressionante. Deus manda um anjo.
E o anjo não traz um sermão, o anjo traz comida. Pão cozido sobre pedras quentes e água. O anjo toca nele e diz: levante-se e coma. Elias come e dorme de novo. Deus permite que ele durma. O anjo volta, toca nele pela segunda vez e diz: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é tirar um cochilo e comer uma boa refeição. Deus sabia que a exaustão física de Elias estava turvando a visão espiritual dele. Alimentado e descansado, Elias caminha 40 dias até o Monte Horebe, o monte de Deus, e entra numa caverna. Lá na caverna, Deus faz a pergunta crucial: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias desabafa. Ele repete a queixa: eu tenho sido muito zeloso, mas os israelitas quebraram a aliança, mataram os profetas e só sobrou eu. E agora querem me matar. Ele se sente a última bolacha do pacote, a única esperança que restou. Deus então manda Elias sair da caverna. E começa uma manifestação de poder. Vem um vento fortíssimo, que quebrava as pedras. Mas a Bíblia diz: o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto que sacode o chão. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, veio algo diferente. O texto hebraico descreve como o som de um cicio suave, ou o som de um silêncio tênue. Uma brisa mansa. Quando Elias ouve esse silêncio, ele cobre o rosto com um manto e sai para fora. Porque ele sabia. Deus estava ali. Deus não estava no barulho do espetáculo, Deus estava na intimidade do sussurro. Deus estava mostrando para Elias que ele não precisa gritar para estar no controle. E ali, naquele sussurro, Deus cura o coração de Elias e lhe dá 3 coisas. Primeiro, ele corrige a visão distorcida de Elias. Deus diz: você não está sozinho. Eu reservei 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. Elias achava que era o único, mas Deus tinha um exército silencioso. Segundo, Deus lhe dá uma nova missão: ungir novos reis e ungir Eliseu como seu sucessor. Deus estava dizendo: sua vida não acabou. Eu ainda tenho propósito para você, mas você precisa de ajuda. Você precisa de um Eliseu. E terceiro, Deus lhe dá descanso da carga de ter que salvar o mundo sozinho. Elias sai daquela caverna renovado. Não porque as circunstâncias mudaram, Jezabel ainda estava viva e no poder, mas porque a perspectiva dele mudou. Ele entendeu que a vitória não depende da força do profeta, mas da fidelidade de Deus. O que aprendemos com a história de Elias hoje? Aprendemos que grandes vitórias espirituais muitas vezes são seguidas por grandes batalhas emocionais, e isso é normal. Aprendemos que Deus não despreza o nosso cansaço, Ele cuida do nosso corpo e da nossa mente antes de cobrar nossa fé. E, talvez o mais importante, aprendemos a ouvir Deus não apenas nos grandes fogos e milagres barulhentos, mas no silêncio do dia a dia. Se você está na sua caverna hoje, se sentindo o único lutando, cansado e querendo desistir, ouça esse sussurro suave. Deus está dizendo: coma alguma coisa. Descanse. Você não está sozinho. Eu tenho 7.000 que você não está vendo. E a sua missão ainda não acabou. Saia da caverna. O mundo ainda precisa da voz que Deus colocou em você.